depredaram tudo, as portas no chão, levaram tudo do axé. Olha o que aconteceu aqui com a invasão. Aponta um fuzil, ou vários, e manda desocupar. E é só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Eles falavam, fecha Jesus, bem forte. Satanás tem que cair. Relatos como esses estão se tornando cada vez mais frequentes. Nos últimos anos, nós temos percebido, infelizmente, a multiplicação de casos de intolerância, discriminação e violência religiosa, sobretudo em face das religiões de matrizes africanas. Terreiros e casas de candomblé e umbanda vêm sendo atacados e até mesmo fechados por causa dessa onda de intolerância. Eles têm um pré-julgamento da nossa religião sem conhecer a nossa religião. Está na Constituição. Todo mundo tem direito à liberdade religiosa. Mas o que se vê nesses casos passa longe desse direito fundamental. Em Alagoinhas, na Bahia, a Casa de Mãe Rosa foi alvo de pregações de ódio por membros de outra religião. Eles falavam, fecha Jesus, bem forte. Satanás tem que cair. Você sentir, ver a sua religião massacrada, pisada, esculhambada. Dói, filha. Ivan, que frequenta a casa e mora perto, flagrou o ataque com o celular. Direcionavam a Bíblia na porta dela, com palavras repreendendo a casa dela. Só que para constar, os evangélicos estão na frente da casa de Mãe Rosa. A intolerância religiosa é uma afronta à Constituição. Se tem alguém da igreja evangélica cometendo isso, não é apoiado pela liderança, não é apoiado pelo que nós cremos, ao contrário, nós não aceitamos, isso não faz parte do que Jesus nos ensinou. Eles praticaram crime de racismo, né? Que está previsto na Lei 7.716, de 89, que é a prática de discriminação por intolerância religiosa. E a punição pode ser de 1 a 3 anos de prisão. Na Bahia, até maio, foram registrados 67 casos de intolerância religiosa, quase o mesmo número do ano passado inteiro. Em todo o Brasil, as denúncias de discriminação por motivo religioso vêm crescendo nos últimos anos. Saltaram de 15 para quase 800. Nós chegamos com o emblemático número, até setembro de 2017, de uma denúncia de intolerância, discriminação, violência religiosa a cada 15 horas. Duas coisas aliadas podem ser ditas como causas profundas desse aumento de casos de violência religiosa no Brasil. Primeiro, o crescimento, a proliferação dos ataques de intolerância e discriminação na internet e a falta de resposta do Estado firme, efetiva e adequada a esses crimes. Dos casos contra religiões de matriz africana, quase 40% foram registrados no Rio de Janeiro. E no Rio o problema é ainda mais grave. Envolve o crime organizado. Em Campos dos Goitacazes, região norte do estado, 15 terreiros foram obrigados a fechar só este ano. Eles adentraram o meu terreiro, armados traficantes, e já quebrando, metendo pau, e disseram que acabou, que o Deus deles era maior, que o Deus deles era mais poderoso do que o demônio que ali dentro estava, entendeu? Se a outra religião é respeitada, a nossa tem o direito de ser respeitada também. De acordo com o ordenamento brasileiro, inclusive, constitui ato de terrorismo você atentar contra a vida, atentar contra a integridade por motivos religiosos, com o intuito de promover o terror. A Baixada Fluminense concentra quase 1/3 dos terreiros do estado do Rio. É lá que acontece o maior número de casos. Esta mãe de santo recebeu mais de 30 bilhetes com ameaças. Se não sair, nós vamos dar tiro, nós vamos invadir. Este sacerdote do candomblé, que foi ameaçado e não quer se identificar, diz que a ordem de ataque dos traficantes partiu do líder de uma facção criminosa. Eu aviso, que soube que ali seria a fortaleza do tráfico agora. É uma facção que não aceita no território dela centros espíritas, como centros de cultura de matriz africana, nada disso. Peixe, traficante de peixe. Peixe é um traficante de nome Álvaro Malaquias Santa Rosa. Ele ocupa uma hierarquia elevada dentro de uma facção criminosa, se auto-intitularam traficantes de Deus, e dentro
dessa deturpação total, desses sinais invertidos, dessa antítese, passaram a perseguir e a praticar os atos de intolerância em cima das religiões de matriz africana. O que a gente recebeu de informação é que algumas igrejas neopentecostais que estariam mais envolvidas nesse estímulo ao ódio religioso. A incitação por autoridades religiosas, por grupos ligados a igrejas, também pode ser responsabilizada, tanto aqueles que praticam esses atos como aqueles que incitam e estimulam essa violência. Que negócio de igreja evangélica vinculada com tráfico de drogas? Que troço, que conversa é essa? Se algum traficante é filho de alguém da igreja e quer impor uma loucura lá na sua área, o que nós temos a ver com isso? Porque teve um traficante que falou que ia arrebentar com um centro de macumba, só podia igreja evangélica. É problema dele, não é problema nosso. Ninguém pediu isso e nós não somos a favor desse negócio. Essa aqui que é a verdade, o resto é falácia. Os casos estão sendo investigados pelas autoridades. Nós pretendemos atuar para que esse mal seja cortado pela raiz, para que ele não se propague. A senhora já pensou em desistir? Nunca. O orixá não vai deixar isso acontecer. É o que nos move hoje, é a nossa fé. Eu mandaria um recado para essas pessoas, acabar com essa violência, sentir Deus no coração, ter amor para o próximo, ter respeito para o próximo e respeitar eles mesmos. Com violência não chega a lugar nenhum.